meditação. Amigos e amigas, muito boa noite. Quero, antes de tudo, desejar-lhes a receptividade necessária para as inspirações que buscamos dentro dessa casa abençoada. Que Jesus, portanto, nos ilumine ainda mais. Ante os obstáculos e as adversidades que não raro todos atravessamos, é justo que nos coloquemos diante de inquietações e dúvidas, inseguranças e questionamentos dos mais variados. É compreensível que assim seja, porque todos nos encontramos mais ou menos, inclusive, receptivos às dificuldades. Quase sempre elas, de uma maneira geral, podem provocar um certo vacilo em nossa fé, uma certa falta de objetividade, buscando a reflexão indispensável para a promoção das soluções igualmente necessárias. Parece, portanto, algo incoerente diante da própria natureza humana atravessarmos as dificuldades e não procurarmos compreendê-las em profundidade. Analisando a questão das provas, das dificuldades que o Espírito atravessa na Terra quando encarnado, particularmente, Allan Kardec, na questão de número 258 do Livro dos Espíritos, vai perguntar aos Espíritos reveladores se na erraticidade nós programamos de alguma sorte as dificuldades que iremos experimentar quando encarnados. A resposta dos Espíritos é bastante sucinta. Eles dizem que nós escolhemos o gênero de nossas provas e que vamos naturalmente experimentá-las, procurando antes de tudo o aprimoramento e a educação de nós mesmos. Allan Kardec, então, ainda pergunta no item A dessa mesma questão de número 258, se de alguma sorte não seria então Deus aquele a apontar favorecimentos ou dificuldades a cada uma das suas criaturas. Sabemos que não é assim. E os espíritos da codificação respondem da mesma forma, que tudo segue a vontade de Deus, que não é nada que nos aconteça que lhe escape, que antes de tudo, tudo está submetido à lei. Ora, compreendendo então que, conforme nos assevera a palavra do benfeitor espiritual Emmanuel, quando diz: as circunstâncias da vida são um favor de Deus para com as suas criaturas, perguntamos, por que então é tão difícil assimilar nas dificuldades as oportunidades reparadoras de soerguimento, de aprendizado e crescimento de todos nós? Porque muitas vezes é tão difícil aceitar estas circunstâncias da vida, já que nós as escolhemos, ou ainda, de uma maneira geral, o gênero de provas que iremos conhecer e vivenciar intimamente. Ainda estamos muito aprisionados naquela revolta surda, cuja rebeldia sintetiza a falta de compreensão em entender o mundo em que vivemos, em compreender que tudo que nos cerca reúnem ali elementos por nós mesmos provocados, que as consequências
correspondem aos atos que as impulsionaram. Assim, trata-se mesmo de uma falta de compreensão da aceitação de que as coisas funcionam de acordo com uma lei maior e que correspondem, todas elas, às nossas próprias necessidades que nós nem sempre nos atentamos. Aquela rebeldia, então, oculta, inconsciente, que faz com que nos achemos que devemos ser mais amados, mais queridos, mais servidos, não faz sentido no desenvolvimento espiritual da criatura. Não faz e tampouco nos apresenta significância maior, senão ainda de nos atrasar a marcha. Comprometemo-nos conosco, comprometemo-nos com uma série de vidas vinculadas a nós outros. Entretanto, nos comprometemos ainda mais com o desejo sincero e o esforço ininterrupto de superarmos as nossas próprias dificuldades. A aceitação construtiva deveria provocar em nós um olhar de interpretação de oportunidades, onde a cada circunstância encerra-se ali oportunidades nem sempre observadas por nós, nem sempre inclusive desejadas por nós. E essa aceitação construtiva busca viabilizar nas oportunidades da vida, portanto, o favorecimento do bem que nos é possível. Não houve outra proposta, a de Jesus, senão educar e ensinar os seus discípulos e a humanidade inteira a ser bons e a buscar executar o bem que já há em si mesmo. Caso nos encerremos dentro da revolta que não raro é comum em nós mesmos, desenvolveremos esse inconformismo permanente diante das coisas. E a tudo reclamaremos, e a tudo identificaremos dificuldades, e a tudo ignoraremos oportunidades de crescimento. Esse inconformismo despertará em nós, em algum momento, a insatisfação crônica, onde nada nos basta, porque sempre esperamos mais, queremos mais. E a revolta diz que nós não somos bons o bastante, dizendo intimamente que nós não somos amados o suficiente, que não merecemos essa ou outra dificuldade. E diante de tais elucubrações mentais, podemos mesmo cogitar o desenvolvimento de perturbações psicológicas e emocionais, excesso de irritação, de maledicência, de vícios, de depressão, de ansiedade. Problemas contemporâneos que todos conhecemos e que podem, antes de tudo, ser fruto mesmo da falta de aceitação diante das coisas. Aceitar é compreendê-las. Compreendê-las é mudá-las dentro das possibilidades, porque, de fato, há coisas imutáveis. Há circunstâncias que não podemos fazer absolutamente nada, senão aceitar e trabalhar para o melhor. Diante de uma enfermidade incurável, por exemplo. Nada podemos fazer. Devemos, evidentemente, buscar todos os recursos ao nosso alcance. Buscá-los nos outros e em nós mesmos, especialmente. Mas, diante da impossibilidade da terapia necessária, nos cabe aceitar. Aceitar e ainda assim alterar o nosso olhar, porque a enfermidade, muitas vezes, quase sempre, é o remédio que precisamos. É o remédio da alma que Deus
nos dá para que sejamos definitivamente curados dos nossos vícios morais. Aceitar, portanto, antes de tudo, é compreender e servir sempre. Como servir, entretanto, se não aceitamos? Se não sequer cogitamos a natureza das adversidades e os obstáculos que nos estão à volta? Se o nosso primeiro ato é refutá-los, é ignorá-los, é nos revoltarmos diante destas possibilidades, ignorando-os por completo. Onde as mensagens ocultas, portanto? Onde as oportunidades viabilizadas? Esse é um comportamento ainda infantil, ainda de crianças mimadas excessivamente, ainda de espíritos infantis e imaturos, que não reconhecem a responsabilidade que têm nas próprias mãos na recondução das suas existências. Compreender, portanto, as dificuldades é encontrar nelas mesmas a oportunidade de serviço. Se não para o outro, porque reconheçamos que a proposta crística é sempre de servir ao outro, se não para o outro, a princípio, a nós mesmos, permitindo-nos maior receptividade diante destes ensinamentos, muitas vezes dolorosos e difíceis mesmo de serem vivenciados e experimentados. Mas ninguém se encontra aqui a passeio. E vivemos num mundo particularmente dotado de dificuldades, cujo teor provacional encontra-se nas dificuldades individuais que, assomadas na imensa coletividade humana, requer e reclama de cada um aprimoramento ininterrupto, portanto. Jesus foi aquela figura que mais compreendeu o significado profundo, e isso é evidente em função mesmo do Espírito perfeito que é, do significado da aceitação. Porque submetia-se à vontade de Deus sem qualquer expressão de revolta ou de incompreensão. Reconhecia que todas as vivências que ele haveria de experimentar eram cercadas de ensinamentos e de proveito, se não para si, para os outros. E por isso realizava tais experienciações feliz, de bom grado, intimamente vinculado à vontade divina. Se todos nós compreendemos em Deus o Ser Supremo, com infinitude, bondade, justiça e misericórdia, por que ainda não aceitamos? Porque imaginamos que a sua vontade talvez não é a mais apropriada para o momento. Caprichosamente ainda esperamos que Ele nos atenda às demandas que nós mesmos somos incapazes de compreender como necessárias ou não. Mais uma vez, como seres imaturos, não sabemos direito o que necessitamos. É por isso que nossas requisições nem sempre são as mais adequadas, nem sempre são as mais justas. Entretanto, as dele são sempre e serão sempre superiores. Conta-se que Efraim ben Assef era um caudilho de Israel. E como um revolucionário encontrava-se em Jerusalém, na expectativa de conseguir mais elementos para a sua força de resistência. Aspirava ele lutar contra o poderio romano. E nessa ocasião ele se encontrava em Jerusalém no mesmo momento em que Jesus entra triunfalmente na cidade santa. Ele próprio acompanha de longe a entrada
magnífica de Jesus. E decide procurar o profeta na casa de Obed, um cuidador de cabras. Acertados os detalhes, Jesus encontra-se à disposição. Efraim Ben-Assef chega, acomoda-se na pequena sala e começa a conversar com o mestre Jesus. Mestre, eu não vim aqui, diz Efraim, eu não vim aqui como aquele que busca a compreensão da justiça divina, justiça essa que corrige os erros do mundo desde sempre. Não tenho outra expectativa senão a de conseguir junto ao mestre orientações seguras para que eu próprio saiba como conduzir o direcionamento junto ao meu povo. Ele então pergunta, mestre, o que fazer, por exemplo, quando o orgulho se agiganta diante de nós, dilacerando nos corações expectativas das mais elevadas? Quando a vaidade surge intempestiva, derramando ainda mais as lágrimas nos corações maternos. Jesus olha pacientemente para Efraim Ben-Assef e diz, é preciso ser mais humilde e servir mais. Ele pergunta, mas e quanto à maldade, Senhor? E quando a maldade nos espreita pela porta, esperando oportunidade para diminuir, acabar, restringir as esperanças que no nosso povo são tão mínimas, Jesus afirma, é preciso mais amor e servir mais. E quanto aos golpes, aqueles outros que acabam com famílias inteiras, que destroem vidas de crianças e mulheres, o que fazer diante de tão dolorosos golpes, mestre? Ele diz, é preciso mais brandura e servir mais. Mas, Senhor, e ante a pilhagem? Aquela que tira de nós o mínimo que já temos, incendiando os nossos lares, os nossos campos, destruindo nossas plantações. Jesus assevera, é preciso renúncia e servir mais. Mas, Senhor, e quanto aos assassínios? O que fazer diante daqueles que, não sendo oponentes, simplesmente matam-nos sem razão alguma, senão o estentor da própria raiva? Jesus diz, finalmente, é preciso perdão e servir mais. Efraim Ben-Assef já se encontrava exasperado, porque não achava, diante das respostas do Mestre Jesus, os alicerces da revolução que ele aspirava em realizar. Ele diz, Senhor, e o que o Senhor quer dizer com servir mais? Jesus, ainda mais fulguroso, responde a Efraim Ben-Assef, reconhecidos de que a justiça de Deus rege todas as vidas, não cabe a nós mesmos senão seguir retamente o caminho do bem, reconhecendo igualmente que a lei cuidará de todos. Da nossa parte, não temos outro compromisso mais alto senão o de fazer o bem aos nossos semelhantes e servir cada vez mais. Decepcionado, Efraim Ben-Assef abandona sem despedir-se. 2 dias mais tarde, encontrava-se Jesus com os discípulos naquela que seria conhecida por todos nós como a última ceia. Jesus transmitia aos amigos as últimas e morredoras lições. Falaria com sublimidade incomparável a respeito da humildade e do serviço permanente em favor da criatura. Todos na expectativa, Jesus levanta-se e diz, meus amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura.
humilhado e ferido, eu terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas um tipo de vitória, tão passageiras quanto o orgulho e o egoísmo humanos. Em todos os tempos, continuava Jesus a dizer, os homens têm aplaudido as tribunas douradas, a marcha retumbante dos exércitos que se glorificaram sobre despojos humanos e os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Eu, entretanto, vim de meu Pai para mostrar como triunfam aqueles que tombam no mundo, cumprindo o sagrado dever do amor, como mensageiros da paz, anunciando um novo reino, onde vencem sempre o bem e a glória do Pai. A minha vitória, concluía o mestre querido, para aquele pequeno grupo de 12 amigos por ele tão amados. A minha vitória é aquela de quem é derrotado entre os homens, para triunfar na glória de Deus, cumprindo ali a parcela que me cabe na realização das obras do meu Pai, imolando-me com alegria para o exemplo sagrado da vida eterna. Os discípulos se inquietavam diante destas observações tão duras, que jamais Jesus havia tido ocasião em dizer. Anuncia, como sabemos, a traição que se daria. Anuncia o martírio que muito em breve haveria igualmente de começar. Ensina a humildade lavando os pés de todos. Depois recolhe 3 dos amigos queridos e dirige-se juntamente com eles, Pedro, os irmãos Zebedeu, João e Tiago, ao Monte das Oliveiras, a fim de que pudessem ali comungar juntos extraordinárias manifestações que só a prece pode promover junto ao ser humano. Reclama dos amigos atenção e disposição, vigilância e prece, enquanto ele próprio se retira. Faz a prece, volta os amigos dormindo, adverte-os, reclama ainda mais atenção, orai para não cairdes em tentação. Retorna, volta, os amigos ainda ali são pegos adormecidos. Nesse instante, aproxima-se dele uma turba, liderada por uma figura conhecida, Judas Iscariotes, juntamente com os homens do Sinédrio, estavam ali para capturar Jesus, levando-o a Anás e depois a Caifás. A confusão se instala, Pedro tira da bainha a espada, fere a orelha de Malco, é advertido por Jesus ensinando para todos a lei de ação e reação. Põe de volta, Pedro, a espada na tua bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. De repente, um homem se destaca do pequeno grupo, aproxima-se de Jesus, agressivamente manieta-lhe os pulsos, algemando-o. Quando Jesus olha em seus olhos, reconhece ali a figura de Efraim ben Nassef, que 2 dias antes estivera com ele reunido, obtendo as orientações que buscou. Sarcasticamente, Efraim ben Nassef dirige-se ao mestre Jesus e pergunta: não reages, Galileu? Jesus diz: é preciso aceitar, compreendendo e servindo sempre mais. Jesus continua aceitando as nossas fragilidades, continua aceitando as dificuldades que criamos para nós e para os outros, continua, antes de tudo, aceitando a figura que é paternal
a figura humílima, conduzindo as suas ovelhas ao aprisco que um dia nos reuniremos todos nós. O significado profundo da aceitação, daquele que serve porque vê no serviço, senão a aura que sustenta as bem-aventuranças que ele próprio já experimentou. A sublime tarefa de conduzir-nos à felicidade. Ante as dificuldades, não vacile em momento algum. Eu e o Pai somos um, e a minha vontade é, antes de tudo, fazer a vontade dEle. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, e eu nunca estou só, porque Ele está comigo, e só está comigo porque eu cumpro a vontade daquele que me enviou. Ante, portanto, as dificuldades que todos temos, procuremos refletir sobre elas. Talvez procurando compreendê-las de alguma forma, e ainda que não nos seja possível, que possamos pelo menos questionar qual é a mensagem oculta que o obstáculo, que a adversidade, que a dificuldade está querendo me dizer e eu ainda não consegui conhecer. O mundo em múltiplas crises, por muito apoio arrecade, é um barco na tempestade sob vasta escuridão. A bordo somente a fé não se alarma e nada teme, sabendo Jesus no leme conduzindo a embarcação. Entre viajores ansiosos surgem cruéis desavenças, discutem pessoas tensas quantas rotas por buscar. Amigos ferem amigos, ignoram-se parentes, todos parecem doentes, sem coragem de esperar. Coriscos, sinistras luzes, rasgam a hora sombria. Ruge em torno a ventania, fazem-se os homens pigmeus. Não há quem pense no outro, a multidão se atropela, clamando por bagatela, ninguém pergunta por Deus. Assim é a terra de hoje em transição desmedida. É a vida mudando a vida, buscando equilíbrio e paz. Sofres as farpas da sombra em tua própria vivência. Usa a luz da paciência e com essa luz tu vencerás. Transição Maria Dolores Francisco Cândido Xavier. Obrigado, amigos e amigas, que Jesus os abençoe e que possamos superar as dificuldades com entusiasmo, aceitando-as e servindo sempre mais. Obrigado.